Espiritualidade é muito maior que a religião, ela ganha uma das suas expressões na religião. Mas ao encarnar-se na religião ou ao expressar-se em ritos, em dogmas, em organizações de poder, ela também decai. Mas a espiritualidade é uma energia sempre ativa, que ela pode reanimar as religiões, mas ela desborda as religiões. Cada ser humano precisa descobrir essa energia para ele crescer humanamente. E Jung, inclusive, faz uma confissão no final da sua vida, que nunca encontrou alguém, depois de 35 anos, que não tivesse algum problema psicológico profundo, que não estivesse ligado a um problema espiritual. E que a cura não vinha de terapias que trabalham só a mente, mas que trabalham com o sentido profundo da vida, com essas energias mais radicais que circundam no nosso inconsciente pessoal e coletivo. E isso Jung chamava da espiritualidade, da imagem de Deus em nós e do cultivo desse espaço do sagrado. Isso pertence ao ser humano e não apenas à codificação dessa experiência nas religiões. Cada ser humano deve auscultar o seu coração, descobrir essa dimensão do sagrado, esse mistério que o habita, e dar o nome da sua veneração e do seu respeito, do seu amor. E aí ele cria o seu caminho espiritual, que pode estar em contato com outros caminhos, mas sempre no respeito, porque vê no outro o lugar onde está nascendo essa realidade, onde Deus está se revelando. Então eu diria que boa é aquela religião que te faz melhor, que te faz mais espiritual, te faz mais compassivo no sentido budista, isto é, mais sensível ao outro, à dor do outro, à alegria do outro. E boa é aquela religião que te permite cumprir a missão de toda a religião, que é ligar e religar todos os seres entre si com a fonte originária de todo ser, que é Deus. Eu me encontro, me realizo na minha espiritualidade frequentando os ritos católicos, de uma comunidade de base, onde se canta, se dança, se inclui a dimensão política. Outro diz, não, eu me encontro melhor numa missa em gregoriano, em latim, que me eleva na dimensão do mistério. Outro diz, não, na macumba, com aqueles ritos, aquela expressão corporal fantástica, eu faço o meu mergulho nessa realidade. O outro na meditação yoga, o outro no zen budismo. Então devemos respeitar todos esses caminhos, porque todos eles, de uma forma ou de outra, levam o ser humano a mergulhar nessa realidade inominável que nós chamamos de Deus e que Jung, com muito respeito aos teólogos, chamava a imagem de Deus. Porque Deus é isso e tudo mais, para além disso. Eu acho que são religiões, formas de religião, que atendem uma demanda muito grande na sociedade atual, que é a demanda de sentido, mas não um sentido teórico, filosófico, teológico, elaborado de forma que só alguns têm acesso, mas um sentido que toca na pele, que permite o ser humano
encontrar uma satisfação quase imediata. Hoje há um desgarramento, uma dilaceração na sociedade. As pessoas se sentem perdidas, sem sentido, sem ligação de fraternidade uns com os outros. E essas religiões conseguem dar esse sentimento. Primeiro, o sentimento de autoestima, que se eles não contam para o consumo porque são pobres, ou que na sociedade da representação elas não têm o seu lugar, elas contam para Deus. São filhos e filhas de Deus, dialogam com Deus. Se encontram com outros irmãos que se apoiam mutuamente. E aí se estabelecem laços de fraternidade que tiram as pessoas do seu anonimato social. E dão um sentimento de que elas valem, pertencem a uma comunidade e juntos eles podem criar um sentido prazeroso da vida. E não só um sentido de dificuldade, de sobrevivência, que é muito penoso e muito doloroso. Então essas religiões atendem a essa necessidade. Entretanto, elas viveriam no meu modo de ver, e isso Jung era muito sensível, que a religião tem que estar ligada à justiça. Se você pratica uma religião como calmante, mas encobre as dimensões de conflito, e não cria estratégia de enfrentá-los e comunitariamente resolvê-los, essa é uma religião que não tem muita respiração. Os problemas surgirão e ela não dará conta de resolvê-los. Então, eu acho que uma religião é vigorosa, ela é profunda quando ela detecta as contradições, assume essa sombra, no caso social, assume as injustiças e faz essa comunidade uma comunidade engajada por mudanças na saúde, no mútuo apoio, na moradia, na preservação da água. E num ambiente mais amplo, ela coloca questões: qual é a sociedade que nós queremos, que permita a todos nós sermos integrados, de não sermos pobres, mas justos entre nós, nos reconhecendo mutuamente e convivendo fraternalmente, não num vale de lágrimas, mas numa montanha das bem-aventuranças. Então essa religião, ela teria fôlego para responder à totalidade das questões básicas do ser humano. Eu continuo católico de vertente franciscana porque o cristianismo e o catolicismo é a minha pátria espiritual. Eu nasci dentro dessa pátria, me desenvolvi dentro dela e ela é suficientemente ampla para acolher muitas contradições. Como pode ser católico um cardeal reacionário e pouco inteligente como é Dom Eugênio Salles? E dentro desse mesmo espaço católico está um profeta, um poeta como Dom Pedro Casaldáliga. Como pode estar um teólogo polêmico e altamente inteligente, King? Como pode estar um teólogo conservador, como no Brasil, o padre Marcelo Rossi? Então, o grandioso do cristianismo, de versão católica, que ele não rompe facilmente, ele convive com as contradições. E era o que fazia Jung se admirar do catolicismo, que era a conjunctio oppositor, que era a conjunção das oposições. Então eu me situo num outro polo, diferente de tantos outros, mas tendo as mesmas referências comuns, uma mesma grande tradição espiritual que me se enlaça com São Francisco, com a tradição dos grandes teólogos medievais e modernos, e ao mesmo tempo com esse enraizamento popular, porque no Brasil especialmente o catolicismo se transformou na cosmovisão comum do povo. É o discurso que ele maneja dos santos, das santas, das romarias, de Deus que está continuamente no seu imaginário, na sua linguagem. E eu me situo dentro disso e não quero trair isso,
mas é uma situação militante, combativa, porque penso que o cristianismo oficial é demasiadamente medíocre, é pouco corajoso face aos grandes desafios que nos vêm da globalização e da realidade mundial. A Igreja viola os direitos humanos pela mesma razão que o capitalismo viola os direitos humanos. São sistemas altamente centralizados, com o poder em poucas mãos, sistemas que não têm como lógica a cooperação, mas a competição. E por isso eles estruturalmente, quer queiramos, quer não, sempre subjugam pessoas, marginalizam pessoas, punem pessoas, excluindo-as do sistema. Então a Igreja Católica hoje é um dos grandes redutos do patriarcalismo, do machismo, do autoritarismo. Eu acho lastimável isso porque a herança que ela recebeu de Jesus vai exatamente em direção oposta, que é a fraternidade, que não haja paz entre nós porque somos todos irmãos, somos todos filhos e filhas de Deus, temos uma eminente dignidade como família humana que se sente família de Deus. Então, devemos ajudar a Igreja para ela ser mais evangélica, eu diria menos, para ser simplesmente humana. Que a pessoa queira ser celibatária, não queira casar, é do seu direito e pode ter sua dignidade, eu respeito. Agora, impor à pessoa que ela tem que ser celibatária para poder servir a comunidade, para poder se movimentar no espaço do sagrado, na comunidade, que são os padres, eu creio que isso é uma injustiça, e uma injustiça que revela seu lado perverso, porque a sexualidade é uma dimensão muito profunda humana, é uma das energias poderosas do ser humano, que ele tem que integrar, tem que saber domesticar e não recalcar. Então, esses celibatários, não por opção, mas por imposição, não têm estratégias de integração dessa sexualidade. Então, ela aparece da forma perversa, a forma da pedofilia, a forma de pressão e dominação de mulheres. E isso se agravou nos últimos tempos. A estratégia sob esse Papa João Paulo II é de fortificar a Igreja instituição. Quanto mais padres, melhor. Quanto mais bispos poderosos, melhor. Sem os critérios de seleção. E por isso as pessoas entraram facilmente aos ministérios, ser padres, diáconos, bispos, e carregando essas contradições inerentes ao celibato. Graças a Deus que temos uma mídia mundial hoje atenta, desperta, que tira o véu sobre essa realidade que sempre existia e a Igreja se fazia cúmplice, ocultando mais que podia tudo isso. Hoje ela não consegue mais fazer essas estratégias porque há uma mídia crítica, humanitária, que veia ao lado das vítimas, das crianças, das mulheres e por isso leva os padres aos barras dos tribunais, mas não só padres, infelizmente também bispos, para desmoralização da mensagem que é altamente humanitária e dignificadora do ser humano, que é a mensagem de Jesus. O santo deve ser uma referência aos cristãos, de valores positivos. E esse homem não é referência para nada, ele viveu no poder, se mancomunou com os poderosos, utilizou o Evangelho para alcançar posições de dominação, em nome da fé cristã. Eu lamento que ocorra isso,
Então são santos da fábrica de santos que o Papa montou, ele canonizou mais de 400 santos. Mas são santos da instituição, santos desse tipo de igreja. Não são santos das virtudes naturais, que ajudam a humanidade a se autoelevar. Então, para mim, é uma das provas dogmáticas de que o purgatório existe. Então, deve estar lá, esse da Opus Dei, deve estar lá no purgatório. E como o purgatório é a antessala do céu, ele está salvo. Está no céu, não está no inferno, mas está penando e purgando pela sua arrogância e pela sua manipulação do evangelho que ele fez durante toda a sua vida e nos ter deixado uma instituição altamente conspiratória, nada transparente e que se instalou no coração do Vaticano e ajuda a determinar os destinos da Igreja, o que é absolutamente injusto e contrário ao sonho de Jesus. Se houvesse uma cultura cuja centralidade fosse a vida que exige respeito, exige cuidado, que evitemos todas as formas de intromissão nesse mistério da vida, então não passaria pela cabeça das pessoas manipular dessa forma a vida. De mais a mais, nós sabemos que essa manipulação não obedece ao propósito de defender a vida, exaltar a vida. Ela segue os propósitos do mercado, de negociar essas tecnologias, fazer milhões e atender a pessoas altamente privilegiadas. Por outra parte, eu acho que o ser humano deve conviver com essa possibilidade técnica de ele interferir no código genético e romper a última barreira, que é a barreira da vida, mas sabendo do alto risco que isso possa implicar. Eu prefiro as soluções preventivas, isto é, não fazer nada que possa comprometer com o destino futuro da humanidade. O universo trabalhou 15 bilhões de anos para conseguir esse conjunto de relações que permitisse surgir a vida e escrever o código genético. O ser humano, de uma maneira extremamente superficial, sem sabedoria, efetivamente ousada, numa geração quer entrar nesse código e manipular lá os seus elementos. Nós sabemos que o código genético é como um piano. Nós apenas deciframos as teclas do plano. Agora, não sabemos como é que se relacionam essas teclas todas entre elas. Nós sabemos que uma peça de piano de Chopin ou de Liszt ou de outra só é bela porque todas essas teclas funcionam harmonicamente. Então, a nós ainda não é permitido saber o conjunto das milhares, milhões de inter-relações que cada gene entretém com todos os genes. E finalmente com todo o universo, porque é desse jogo que nasce a vida, se preserva e reproduz a vida. Então eu acho altamente perigoso e irresponsável o ser humano fazer esse experimento. Mas haverá sempre algum cientista que disporá de meios econômicos, de lugares no mundo, como no mundo árabe, onde é permitido fazer tal experimento. Há o risco de que a humanidade decaia do seu nível de humanidade pela manipulação, talvez chegue à idade da razão de 3, 4 anos, mas graças a Deus temos a morte. Porque a morte nos libera dessas manipulações, dessas ligações do espaço-tempo e permite que o ser humano renasça. E por isso ele recupere sua humanidade. Mas é um alerta para que desenvolvamos uma cultura da sabedoria, uma aura de espiritualidade que permite então uma ética que não avança nessas fronteiras, porque tem respeito à vida e ao futuro da vida.
Eu não acredito na reencarnação, porque eu acredito na misericórdia de Deus. Porque qual é o sentido da reencarnação? Que a pessoa tem algo a pagar, tem um processo a se purificar, e então ela volta para completar sua trajetória até sair purificada. Eu acho que ela tem uma lógica extraordinária dentro do horizonte da justiça. Você tem que pagar.